Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas sobre recria de fêmeas. O tema da aula de hoje é recria de fêmeas, o impacto econômico que essa fase traz. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Qual o impacto econômico da redução da recria de fêmeas, pessoal? O impacto econômico da redução da recria de fêmeas é enorme numa fazenda de gado de corte. É enorme, é enorme. Quanto menor a duração da recria, você vai ter uma menor idade ao primeiro parto. Isso é fato. Se eu consigo reduzir a recria, eu vou conseguir reduzir a idade ao primeiro parto. Com isso, eu tenho um índice maior, que é a maior taxa de desfrute, que é um índice fundamental para a rentabilidade da sua propriedade. O que é taxa de desfrute? A taxa de desfrute é o quê? É o número de animais abatidos e vendidos sobre o rebanho total. Ou seja, o que você conseguiu abater e vender sobre o seu rebanho total. Quanto menor a duração da recria e menor a idade do primeiro parto, maior vai ser sua taxa de desfrute, porque você vai ter um rebanho total menor e vai conseguir abater mais animais. Ok? Então a taxa de desfrute é o que você consegue abater e vender sobre o seu rebanho total. A idade ao primeiro parto, ela ajuda a reduzir o seu rebanho total. Isso falando em ciclo completo. Então a taxa de desfrute influencia diretamente na rentabilidade. Quanto mais animais eu consigo abater e vender, melhor para mim. E a idade ao primeiro parto ajuda a reduzir o tamanho do seu rebanho. Em sistemas de ciclo completo, a taxa de desfrute ideal é acima de 40%. Aqui eu trouxe a taxa de desfrute em rebanhos em diversos países. Olha lá, a taxa de desfrute média do Brasil é 22%, ou seja, a gente consegue abater e vender 22% do nosso rebanho total, o equivalente a 22% do nosso rebanho total. Estados Unidos, 34%, Austrália 30%, Argentina 26%, França 31%. Então isso aqui tem um impacto econômico muito grande. Essa maior taxa de desfrute é reflexo de quê? Uma menor idade de abate, uma menor idade ao primeiro parto, um maior peso de abate, tudo isso influencia. O nosso caso aqui é recria de fêmeas. Então, no nosso caso aqui nós vamos focar a redução da idade ao primeiro parto. Olha só, a taxa de desfrute é influenciada por vários fatores. Eficiência produtiva, interação genótipo-ambiente, principalmente pela eficiência reprodutiva. Olha aqui, entrando aqui, idade, a puberdade, que está dentro do contexto recria de fêmeas, a taxa de concepção, a idade ao primeiro parto está altamente relacionado com a recria, com a duração da recria. Então são fatores fundamentais que influenciam aí na sua taxa de desfrute. Como que a recria de fêmeas interfere na taxa de desfrute? Você deve estar se perguntando isso aí. Como que a recria de fêmeas interfere na taxa de desfrute? Então vamos tomar como exemplo o criador que repõe 500 novilhas ao ano no seu rebanho. Então ele tem um rebanho de 2.500 vacas. Ele tem uma taxa de descarte de 20% ao ano, ou seja, ele descarta 500 vacas por ano e ele precisa repor todo ano com 500 novilhas. Está descartando 500 vacas, ele precisa repor com 500 novilhas. Olha só, como que a idade ao primeiro parto vai interferir na taxa de desfrute? Se a idade ao primeiro parto desse rebanho for de 48 meses, eu vou ter que ter, esse produtor vai ter que ter 500 novilhas com até 12 meses. Ele vai ter que ter 500 novilhas de 12 a 24 meses. Ele vai ter que ter 500 novilhas de 24 a 36 meses. E ele vai ter que ter 500 novilhas de 36 a 48 meses para entrar em reprodução. Ele vai ter que ter 2.000 novilhas. Isso considerando só as 500 mesmo, sem nenhuma seleção sobre essas novilhas.
O ideal seria ele ter em torno de 20 a 30% a mais para poder descartar as novilhas que vão entrar também em reprodução. Mas se a idade ao primeiro parto for de 48 meses, ele tem que ter 2.000 novilhas, que ele vai ter que ter 500 novilhas até 1 ano, 500 novilhas de 1 a 2 anos, 500 novilhas de 2 a 3 anos e 500 novilhas de 3 a 4 anos. Isso sem considerar a taxa de mortalidade e a taxa de descarte de novilhas. Senão vai aumentar esse número aqui. É só para facilitar os cálculos e o entendimento. Se a idade do primeiro parto for 1 ano menor, ou seja, 36 meses, ele vai ter que ter 500 novilhas até 1 ano, 500 de 1 a 2 anos e 500 de 2 a 3 anos, ou seja, 1.500 novilhas. Já melhorou, já tirei essas 500 aqui, já caiu 500 novilhas. É 500 novilhas a menos para você dar vacina, suplementação mineral, mão de obra, pastagem, etc. É aquele custinho lá que o produtor não faz. É o custo do que está lá mesmo. Não, mas o pasto está lá mesmo, a cerca está lá mesmo, o sal mineral está lá mesmo. Esse custo ninguém faz. 500 novilhas comendo sal mineral, comendo pastagem, se botar na conta do papel, é um custo altíssimo. E se eu reduzir o primeiro parto para 24 meses? Então, cenário ideal, a primeira cobertura com 15 meses, primeiro parto com 24 meses. Eu teria que ter apenas 500 novilhas de 1 ano e 500 novilhas de 1 a 2 anos. 1.000 novilhas. Ou seja, 1.000 novilhas a menos. 1.000 novilhas a menos comendo sal mineral. 1.000 novilhas a menos. Só o aluguel de pasto. R$30 cabeça mês. Faz aí. 1.000 novilhas vezes R$30 cabeça mês. Só o aluguel de pasto. Fora a vacina, suplementação mineral, cerca, né? Então tudo isso tem que entrar tudo isso tem que ser considerado no cálculo. São 1.000 novilhas a menos utilizando os seus recursos. Olha, se o primeiro parto for aos 48 meses, eu vou precisar de 2.000 novilhas. Se o primeiro parto for aos 24 meses, eu vou precisar apenas de 1.000 novilhas. São 1.000 novilhas a menos. Aqui eu tenho que utilizar o dobro de pasto, o dobro de suplementação, de vacina, de medicamento, de mão de obra, etc. Só o aluguel do pasto que eu falei, R$30 cabeça mês, 1.000 novilhas. São R$30.000. R$30.000 por mês, considerando o aluguel de pasto. Ah, mas eu tenho pasto, eu não pago aluguel. E o custo do seu pasto? 1.000 novilhas no seu pasto, e aí? E o custo? Você fez o pasto de graça? Você não gastou para fazer pasto? Você não arou, não gradeou, não comprou semente, não adubou? E aí? Olha lá, são 1.000 novilhas a menos. Se eu considerar uma cabeça por hectare, são 1.000 hectares a menos. Se o produtor alugar 1.000 hectares, se o cara pegar 1.000 cabeças a R$30 cabeça mês, durante 12 meses, são R$360.000 por ano. Ah, mas eu não alugo pasto. E o custo do seu pasto? Quanto tá? Então pensa nisso. Então, com a idade ao primeiro parto com 24 meses, eu vou ter o mesmo número de bezerros produzidos, que eu vou ter as 2.500 vacas, porém com rebanho menor, com metade das novilhas. Se eu tenho um rebanho menor, eu tenho a maior taxa de desfrute, eu tenho a maior rentabilidade. Porque a taxa de desfrute é o quê? Número de animais vendidos e abatidos sobre o rebanho total. Se a idade ao primeiro parto é de 24 meses, eu vou ter menos novilhas. Eu tenho um rebanho total menor. Se eu tenho um rebanho total menor, a minha taxa de desfrute aumenta com essa relação. Menor rebanho e a mesma quantidade de bezerros que eu vou vender, se eu mexo só com gado de cria. Eu reduzi meu rebanho e eu tenho a mesma quantidade de bezerro vendida. Ok? Então esse é o impacto da idade ao primeiro parto na taxa de desfrute. Com a maior taxa de desfrute, eu tenho maior rentabilidade.
Então, com a menor duração da recria, eu vou ter uma menor idade ao primeiro parto, eu vou ter um maior número de bezerros por vida útil reprodutiva de vacas, sem contar isso. Olha só, se a vaca pare com 24 meses, né, em 4 anos ela deixou 3 bezerros na fazenda. Agora, se a vaca pare com 4 anos, em 4 anos ela deixou 1 bezerro na fazenda. Então, quanto mais cedo a novilha parir, quanto mais cedo ocorrer o primeiro parto, maior vai ser o número de bezerros por vida útil reprodutiva de fêmeas. Uma fêmea que pare com 24 meses, com 4 anos ela deixou 3 na fazenda. Uma fêmea que pare com 48 meses, em 4 anos ela deixou 1 na fazenda. Então eu vou ter uma maior receita durante a vida útil da fêmea. O ideal não é a vaca parir um bezerro vaca ano. Né? Quanto mais cedo essa vaca começar a produzir esse 1 bezerro por vaca ano, melhor para mim. Se eu mexo com gado de cria, a minha moeda de venda é o quê? Bezerro. É arroba de bezerro. É arroba de bezerro. Arroba de bezerro desmamado. Então eu tenho que produzir arroba de bezerro desmamado. A fêmea que demora para produzir está gerando despesa e os custos tá lá mesmo. Tá, o pasto tá lá mesmo. Cadê o pasto? Mas eu não tenho custo com pasto. O pasto tá lá mesmo. O pasto tá lá mesmo, mas você tem 1000 novilhas a mais, onde você poderia ter 1000 novilhas a menos. Primeiro parto, 48 meses. Primeiro parto, 24 meses. Você está gastando o dobro de recursos. E, infelizmente, esse custo não está lá mesmo. O pasto ele custa, a mão de obra custa, o sal mineral custa, a cerca custa, porque você vai custar para fazer a cerca, você vai ter um gasto para fazer a cerca, você vai ter um gasto para reformar o pasto, você vai ter um gasto para pagar sua mão de obra, você vai ter o gasto. Você precisa comprar o sal mineral. Então, a vaca precisa gerar receita. E qual é a receita de fêmeas? É bezerro. É arroba de bezerro desmamado. Quanto mais rápido ela parir e desmamar um bezerro, melhor. E se ela parir 1 bezerro ao ano, melhor. 1 bezerro vaca ano. A vaca tem que parir e desmamar bezerro. Então o objetivo da fase de recria é encurtar a recria. Encurtar a recria, tornando as fêmeas aptas para a reprodução o mais rápido possível. Tá? Então esse é o objetivo da recria. Para isso nós temos o quê? Que é adotar estratégias de suplementação, visando reduzir a idade da cobertura. Então vamos utilizar um suplemento proteico energético. Então o que você vai utilizar, se é suplemento proteico, se é proteico energético, se é suplementação concentrada, a 0,5% peso vivo, 1% peso vivo, depende das suas metas. Como é que estão as suas metas? Você não tem meta? Então vamos traçar as metas. Se você quer uma recria mais curta, de 7 meses, você vai ter que usar um suplemento proteico energético, na seca e nas águas. Se você quer uma recria mais longa, então só um proteico. Você não quer suplementar nada? Então tudo bem, sua vaca vai parir com 4 anos. Então depende das suas metas. A adoção de estratégia de suplementação depende das suas metas. Ok? O que eu estou te falando é, se essa novilha tiver uma idade ao primeiro parto menor, vai ser melhor para você. Quanto menor a idade ao primeiro parto, vai ser melhor para você. Então a idade ao primeiro parto depende da estratégia nutricional adotada. Quanto maior o ganho médio diário na recria, menor a idade ao primeiro parto. E para ter um maior ganho médio diário, tem que ter pasto de boa qualidade, suplemento de boa qualidade, mão de obra de boa qualidade. Uma estratégia certa. Olha só, ganho médio diário e duração da recria de fêmeas, isso considerando fêmeas desmamadas aos 7 meses com 150 quilos. Idade da primeira cobertura, 15 meses aos 300 quilos. Idade da primeira cobertura, 15 meses. Idade do primeiro parto, 24 meses. Duração da recria, 8 meses. Ganho médio diário, 625 gramas por dia. Idade da cobertura, 24 meses, 2 anos.
idade ao primeiro parto, 33 meses, 2,8 anos. Duração da recria, 17 meses, ganho médio de 300 gramas. Aqui eu consegui reduzir em quase um ano. É um ano, comendo um ano a menos para comer sal mineral, cerca, né, seu pasto, um ano a menos. E aqui nem se fala, né? Aqui são 2 anos, né? Ganho médio diário muito ruim, idade ao primeiro parto 45 meses, duração da recria 29 meses. Então, quanto menor o ganho de peso na recria, maior vai ser a idade à primeira cobertura e a idade ao primeiro parto. Ou seja, mais tempo vai durar essa novilha, mais tempo essa fêmea vai demorar para começar a dar retorno, que seria o quê? Bezerro. Se a fêmea não para, não tem retorno. Qual o retorno de fêmeas? Ela parir e desmamar um bezerro pesado. Se ela não pare, ela não vai desmamar. Quanto mais rápido ela parir, mais rápido ela vai gerar receita. E para ela parir cedo, 24 meses, ela tem que ter um ganho médio diário bom, né, para poder atingir o peso, para ser coberta. E esse ganho médio diário aqui não tem jeito. Tem que suplementar. Tem que ter pasto de boa qualidade. Tem que ter manejo bom. Senão não vai ganhar. Viabilidade econômica da suplementação de fêmeas visando reduzir a idade ao primeiro parto. Vamos lá. Uma simulaçãozinha simples. Considerando idade à cobertura com 15 meses, 24 meses e 36 meses. Idade à primeira cria, 24 meses, 33 meses, 45 meses. A duração da recria, 8 meses, 17 meses, 29 meses. Custo da recria, eu considerei aluguel de pasto, R$30 cabeça mês. A recria durou 8 meses. 8 vezes 30, esse animal gastou de aluguel de pasto R$240 na sua recria. R$30 cabeça mês. A recria durou 8 meses. 8 vezes 30, 240. A recria durou 17 meses. Com aluguel de pasto, R$30. Essa aqui já gastou R$510. Ah, mas não aluga o pasto. Não interessa. Interessa. O pasto tem um custo. E o custo que eu estou considerando aqui é aluguel. Não interessa se você tem um pasto ou não. Eu estou considerando um custo de R$30 cabeça mês. O custo do pasto tem que ser considerado. Você gastou para formar o pasto. E esse aqui, 29 meses de recria. 29 vezes 30, R$870 custo só com pastagem. Agora vamos lá, suplementação, porque o produtor acha, não, o cara é o suplemento. O cara é o suplemento. Não, o cara é o pasto. O cara não é o suplemento, não, o cara é o pasto. E pode, eu tenho tranquilidade para falar isso aqui, porque eu não vendo suplemento. Tá? Eu não vendo suplemento. Eu sou apenas um professor consultor, ok? Então eu não vendo suplemento, eu não tenho interesse nenhum em vender suplemento aqui. Suplementação na seca e nas águas, ok? Suplemento proteico energético de R$1 cabeça dia, e o proteinado 40 centavos e o sal mineral 10 centavos. Se o seu custo é diferente, faça com os custos que você tem, tá? Eu considerei o proteico energético de R$1, o suplemento proteico energético de R$1, o suplemento proteinado 40 centavos e o suplemento mineral 10 centavos. 240 dias, eu botei um suplemento proteico energético, R$1 cabeça dia. Então gastou R$240 com o suplemento. Essa aqui eu considerei só a suplementação proteica na seca, o proteinado na seca, 40 centavos. Tá? Durante só o período seco. Então ela passou 2 períodos secos e um período de água. Eu suplementei só durante o período seco, 40 centavos. Então foi 2 períodos de seca de 6 meses e um período de águas de 5 meses. Então eu considerei aí 2 períodos secos de 180 dias. Considerando aí a suplementação 40 centavos por dia, R$144. Aqui só suplementei na seca, por isso que a duração foi maior, tá? E um suplemento que tem um consumo menor e um ganho de peso menor. Então R$144. As duas suplementações no período seco, 180 mais 180, 360.
vezes 40 centavos por dia, deu R$144 de suplementação. E aqui, só sal mineral, o ano todo. 870, sal mineral baratinho, 10 centavos, gastou R$87. É isso que o produtor se atém. Então aqui eu só vou gastar R$87. Aqui eu vou gastar 240. Muito maior. Mas olha a redução do pasto. A redução dos outros recursos, mão de obra. Custo total. O pasto mais suplementação, 480. Pasto mais suplementação, 650. Pasto mais suplementação, 957. Mas como isso? É verdade. Vamos lá. Agora eu quero saber o seguinte. Quanto que vai... Só aqui já compensaria você reduzir a recria e suplementar os animais. Só aqui, pela redução do custo do pasto. Eu nem precisaria mostrar mais nada. Só aqui já gastou metade, ó. Já gastou metade disso aqui. Não precisaria mostrar mais nada. Mas vamos mostrar mais. Olha lá. Aqui eu tenho a idade da cobertura com 15 meses, 24, 36. Primeira cria 24, 33, 45. Duração da recria 8, 17, 29. O custo total foi esse custo que eu fiz aqui. Ok? Agora vamos lá. Receita de cada uma dessas vacas com 31 meses. Esse 31 meses é o que? A vaca pare com 24 meses, que é o primeiro parto, mais 7 meses para desmamar o bezerro. Ok? Então eu botei 24 mais 7, 31 meses. Receita com 31 meses. O que importa é o que? Não é parir o bezerro, é desmamar o bezerro. Então eu botei aqui 7 arrobas. Ela já, com 31 meses, ela já desmamou. Essa aqui já desmamou um bezerro. Eu botei um preço da arroba aqui. Você pode botar o preço da arroba que você quiser. Ela já deixou na fazenda R$1.260. Considerando que ela desmamou um bezerro de 7 arrobas. E o preço da arroba está R$180, a arroba de bezerro. Essa aqui deu algum... Não, essa aqui não deu nada de receita, nada. Ela não pariu ainda. Vai parir com 33 meses ainda. E essa aqui nem emprenhou ainda. Receita com 43 meses. Ou seja, eu estou considerando que essa vaca, ela emprenhou de novo. Ela tem um intervalo de parto de 12 meses. Ok? O segundo parto dela, então, foi com 36 meses. Mais 7 meses para ela desmamar o segundo bezerro. 36, que é o segundo parto, mais 7 meses para desmamar, 43 meses. Com 43 meses, essa aqui já desmamou o segundo bezerro. Tá? Já deixou mais R$1.260 na fazenda. É receita. Essa aqui está desmamando o primeiro bezerro dela, porque ela pariu com 33, mais 7 para desmamar. Ela vai desmamar com 40 meses. Deixou o primeiro bezerro dela, desmamou o primeiro bezerro dela na fazenda. Já deixou 1.200. E essa aqui nem sequer pariu ainda. Receita com 55 meses. Ou seja, ela pariu o intervalo de parto 12 meses. Ela pariu de novo com 48 meses. 48 mais 7. Desmamou o terceiro bezerro com 55 meses. 55 meses, 4,6 anos. Já deixou 3 bezerros na fazenda. Essa aqui está deixando o primeiro bezerro dela na fazenda. Tá? E essa deixou o segundo. Ou seja, em 55 meses, essa vaca que teve um custo de recria menor, deixou 3 bezerros na fazenda. Essa que teve um custo maior, deixou 1 na fazenda. E essa que teve um custo intermediário, deixou 2. Então, pessoal, na verdade, o produtor, nós não consideramos os custos com pastagem, os custos do estala mesmo. Quanto mais tempo o animal ficar na fazenda sem produzir, ela está consumindo os recursos que você tem: terra, água, pastagem, solo, mão de obra. Quanto mais rápido o animal dá o retorno, melhor. Né? Ela está otimizando os recursos que você tem: solo, terra, água. Ok? Então no final, olha só, no final de 4 anos e meio, essa aqui, né, que foi coberta com 15 meses e pariu com 24, deixou 21 arrobas de bezerro na fazenda. Essa 14 e essa 7. Né? A receita, R$3.000, R$2.000 e R$1.000. A diferença entre elas, ó, né?
A diferença entre essa e essa aqui foi R$ 2.500 em 4 anos e meio, né? Com custo de R$ 480 na Recria. Então tudo está na Recria. Suplementei na Recria, consegui reduzir a idade à sua primeira cobertura, a idade ao primeiro parto e aumentou a rentabilidade da fazenda. Ok? Eu vou ter uma taxa de desfrute maior, eu vou ter um rebanho total de novilhas menor e eu vou ter um retorno econômico mais rápido do investimento que eu fiz com essa novilha. Então tá aí os dados aí. Foi o que eu falei, olha lá. Essa aqui, em 48 meses, deixou 3 bezerros na fazenda. Essa aqui deixou 1 bezerro na fazenda e essa 2. Tá? Então essa aqui deixou 3 bezerros, desmamado, foi embora. Chegamos ao final de mais uma aula, pessoal. Espero que tenha sido um vídeo produtivo, um vídeo útil, que eu tenha conseguido passar informações para vocês. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É importante para mim isso. Tem gente que vê o vídeo 50 vezes e não tem a capacidade de curtir o vídeo. Então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Obrigado, né, pelo tempo que você passou comigo aqui. Certo? Um abraço, até a próxima.